Mania, chegou na Netflix a nova comédia e vamos comentar tudo o que aconteceu. Na trama nós vamos acompanhar a Liv, que é uma escritora gastronômica e agora recebeu a grande oportunidade de ser jurada de um programa de culinária, algo que ela esperava muito, só que ela viaja lá para a Austrália e aí ela perde o green card dela e não consegue voltar para os Estados Unidos e ela começa a enlouquecer com aquilo, né? Dá pra ver que ela se dedica há muitos anos à vida profissional e para ela é a grande oportunidade. E ao longo da série, nós vamos percebendo que ela tem sérios problemas com a família dela. Ela carrega a culpa pela morte do pai dela, né? Que ela fez ele nadar, ele não estava se sentindo bem. Então, assim, ela se culpa muito pela morte do pai dela, guarda isso pra si e tenta fugir dos problemas dela. Então, ela acaba ali saindo da Austrália para os Estados Unidos e evitando a mãe dela, o irmão. Então, ela acaba abandonando essa vida. E quando ela volta ali para a Austrália e se vê presa, né, não pode retornar para os Estados Unidos, ela começa a pirar com aquela situação. Primeiro pela vida profissional dela, que ela se dedicou muito e dá pra ver que ela fica muito focada na vida profissional e acaba deixando a família um pouco de lado. E segundo porque ela não quer enfrentar esses problemas, ela não quer enfrentar o passado dela, ter que conviver com isso, então ela começa a dar uma surtada e a fazer todo o possível para poder conseguir o green card e assim viajar novamente. Para isso ela precisa cuidar da saúde dela e aí ela começa a enfrentar uma série de problemas para poder conseguir retornar. E nisso a gente vai conhecendo melhor a família dela, a gente vai vendo os dilemas dela com a mãe, com o irmão, né? O irmão dela está noivo, então nós vamos acompanhando um pouquinho de cada um, mas é uma série de comédia, então é bem levinha, a Liv é bem engraçada e ao mesmo tempo ela é muito problemática. Em relação à mãe dela, nós vemos que ela se preocupa muito com a Liv, porque a Liv tem se fechado, tem se dedicado muito ao trabalho, não tem levado uma vida nada saudável, e a mãe dela se preocupa muito, especialmente porque ela perdeu o marido e não gostaria de perder a filha, e a gente descobre que é a mãe dela que pegou o green card, né? Ela acha que foi roubada, a Liv acha que roubaram, mas mais tarde ela percebe que a mãe dela pegou para que ela pudesse dar uma pausa ali no trabalho, pudesse ficar alguns dias a mais, e ela não sabia das consequências, e isso só piora a relação das duas, porque a Liv fica bem chateada com a mãe. Então elas têm essa relação um pouco problemática, e ali no fim, né, no final da relação das duas, as coisas pioram bastante, porque a Liv decide viajar e conta pra mãe dela que ela se sente responsável pela morte do pai e conta dela ter pedido o pai para nadar, dela ter forçado essa situação, e a mãe fica muito chateada, mas mesmo assim a Liv viaja. Já a dinâmica com o irmão também é problemática, a Liv nunca tá presente, ela arruma muitos problemas, então o irmão sempre vê ela ali como um lado negativo e ela tenta consertar um pouco as coisas, cuidando ali da festa de casamento dele, da maneira dela, e ele também tem os próprios dilemas, isso porque ele tá noivo, mas começa a ter dúvidas sobre esse relacionamento, até mesmo por coisas que a própria Liv diz pra ele acaba traindo o Dalbert, mas ali antes de casar ele confessa pra ele, não aguenta carregar a culpa, eles se perdoam e se casam. Após isso, né, todo o casamento, a Liv finalmente retorna para a cidade dela, para Nova York, e ela fica totalmente focada ali no trabalho dela. Ela tem uma crise de pânico, a gente percebe que tem alguma coisa muito errada com a saúde dela, ela tem certos desmaios, ela não está bem, a saúde dela não vai bem, ela tem uma crise de pânico ao chegar ali no programa, mas ela tem adiado esse cuidado com a saúde dela. E aí, por finzinho ali, parece que ela começa a cuidar um pouco, ela vai na academia, come um pouco mais saudável, porque ela postergou muito esse cuidado com a saúde dela. A gente ainda não sabe até que ponto ela vai com esses cuidados, até porque é necessário que ela faça uma terapia, por exemplo, já que ela tem essa questão com a família, com o passado, ela teve essa crise de pânico, mas não mostra muito pra gente, porque já é no finalzinho ali, aonde ela retorna para o programa e evita a ligação do irmão dela, que estava tentando contar que a mãe sofreu um acidente. Então, basicamente, é uma série levinha, porque é uma série de comédia, então tem os momentos ali bem dinâmicos, bem leves, engraçados, mas tem um drama familiar acontecendo ali, tem um drama com a Liv que evita esse passado dela, que tem problemas familiares, que tem problemas de saúde e evita cuidar disso, enfrentar essas questões. E eles evidenciam muito essa questão, né, de como ela foca no trabalho para poder fugir de tudo e acaba não valorizando a família dela, as coisas que realmente importam. Porque quando a Liv decide sair da Austrália, ela deixa muitas coisas ali. Ela deixa a melhor amiga, ela deixa a família
família e deixa até mesmo o Isaac, que ela conheceu. Os dois se conheceram ali, tiveram um super clima, mas ela não estava preocupada com nada disso, porque ela só queria focar na carreira e sair daquele lugar e esquecer tudo. Então ela deixa isso tudo para trás, sem olhar para trás. E essa é a crítica assim que essa temporada trouxe, né? De como talvez ela esteja cega pelo trabalho, pelo esse próprio medo de enfrentar situações e não esteja percebendo que ela está perdendo ali a amiga, talvez um possível relacionamento, a família, como ela tem deixado coisas passarem. E por fim, a mãe dela sofre esse acidente e ela nem sabe porque ela não quis atender o irmão dela. Paralelo a isso, nós temos outros arcos que vão acontecendo ali, né? Temos a melhor amiga dela, a Amy, que tem problemas no casamento, e isso provavelmente vai ser melhor explorado aí, caso tenha uma nova temporada, porque eles têm problemas, o marido não procura ela acaba contando isso pra Lívia, a Lívia escreve sobre isso, então assim, a Lívia muitas vezes pensa só nela mesma, só no trabalho dela, só na carreira dela, e não percebe o quanto ela prejudica as pessoas em volta, ela é até chamada de egoísta ali, e percebe que ela é sim egoísta em um certo ponto. E ela acaba expondo essa melhor amiga dela, a Amy, e aí o marido retorna, fica envergonhado com isso e volta a procurá-la. Eles voltam ali a tentar ter uma boa relação. Ele desabafa com ela que ele não estava se sentindo bem porque ele se sente velho, e ela tenta ali valorizá-lo e retomar o casamento. Após isso, ela fala que tá tudo bem entre eles, que a relação está ótima, mas nós vemos que ela está ali com uma infecção urinária, está tomando remédios, e sabemos que isso aí pode ter um outro motivo por trás. Será que ele estava traindo ela? Será que tem alguma coisa por trás disso? Pode ter algum motivo aí mais obscuro por trás dessas infecções urinárias dela, né? Então ela diz ali que é só porque a relação deles está boa, eles estão se envolvendo bastante, mas na verdade pode ter alguma coisa aí por trás disso que venha a ser trabalhada na próxima temporada. E o outro personagem interessante é o próprio Isaac. Ele tem ali tentado se recuperar porque ele veio de um vício, então ele vive uma vida totalmente oposta da Liv, que vive aos extremos, ela bebe, ela usa uma série de substâncias, ela não tá nem aí pra nada, ela fala que está curtindo a vida, mas na verdade ela deteriora bastante a saúde dela, enquanto ele está tentando se recuperar. Então eles têm vidas bem opostas, rola um super clima entre eles, mas como ela fica nessa correria o tempo todo, pensando só na carreira e em retornar, os dois não conseguem progredir com isso e ela acaba deixando isso no ar. Se houver uma próxima temporada, provavelmente a Liv vai descobrir da mãe, deve se arrepender talvez por não estar presente, por não ter atendido, a gente não sabe até que ponto isso vai. Ela provavelmente vai ter que retornar à Austrália e aí vão vir novos dilemas, talvez com o próprio Isaac, acompanhando também ali a história da Amy, o que vai acontecer nesse casamento dela. Então tem muita coisa aí para acontecer caso tenha uma próxima temporada, senão vai ficar aí em aberto pra gente essa história, né? E o que vocês acharam? Vocês gostaram da série? Não gostaram? Esperavam mais? Eu confesso pra vocês que a série não me envolveu tanto assim, eu até achei a série bem dinâmica e engraçada, mas em certos aspectos eu esperava mais em alguns pontos. Então é uma série que eu até curti, mas ao mesmo tempo não me envolveu tanto assim quanto poderia. Mas gostaria sim de ver uma próxima temporada, afinal de contas a história ficou em aberto e é sempre ruim a gente não poder ver a conclusão de uma história. Deixa pra mim saber o que vocês acharam disso tudo. Então é isso, galera, tchauzinho!